os 6 passos que você deve seguir se você quiser enriquecer. Fala, guerreiros! No vídeo de hoje nós vamos falar dos 6 passos que não só você, mas que qualquer pessoa que deseje enriquecer deve seguir ordenadamente se de fato querem enriquecer. E quais são esses passos? O primeiro deles é mentalidade. Você já parou para pensar? Existe uma mente de rico e uma mente de pobre. Tanto que a gente escuta histórias aí de que a maioria das pessoas que ganham em loterias, passado alguns anos, elas perdem tudo. Elas voltam para estaca zero, ficam endividadas. Do mesmo jeito também que não é incomum histórias de grandes empresários que erraram, quebraram uma empresa ou perderam em um negócio e depois começam do zero e voltam a prosperar. Alguns empresários, às vezes, que foram passados para trás, levaram um golpe, começaram do zero e continuam. Então, quando você vai vendo esse tipo de caso, você vê, existe uma forma, um raciocínio correto que o rico tem, diferente do que o pensamento de pobre. E aí, como que você consegue entender essas mentalidades? Estudo. Primeira questão, comece a estudar. Existem alguns livros pequenos, livros de fácil leitura. Vou citar um, Pai Rico, Pai Pobre. O outro, Os Segredos da Mente Milionária. Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. São 3 livros que vai te dar esse primeiro choque. Você vai pensar assim, nossa, quando eu li esses livros eu pensava, nossa, mas como que pode? Meu pensamento era muito de pobre. E aí, a partir do momento que eu vi ali, eu fui realocando, tirando coisas que eu pensava que não era o mais correto e substituindo por um pensamento de rico. Então, esse é o primeiro passo. Você tem que estar com a cabeça boa, a cabeça na mesma frequência que um rico pensa. Tá bom? O segundo passo, qual que é? Zerar suas dívidas. Você já ouviu falar de rico que tem dívida? A não ser que a gente está falando que é uma dívida que o rico preferiu financiar uma casa, um veículo, porque está com juros bons, ou pedir um empréstimo de longo prazo porque ele investe ganhando mais. Isso é outra história. Mas, né, no geral, é normal ter dívidas? Não é. A pessoa, primeiro, ela tem que quitar suas dívidas. E aí, como que ela faz isso? O primeiro passo, ela pode fazer o seguinte: ela deve para quantas instituições? Para quantos bancos? Ou são pessoas físicas? Será que as taxas de juros são todas iguais? Ou tem alguma taxa que é menor? Será que essa taxa que é menor, essa mesma fonte de renda não poderia emprestar mais para ela quitar todas as outras e ficar devendo para um só uma taxa menor? Isso é uma primeira saída. Depois disso, o que dá para ser negociado? Será que pode diminuir as parcelas? Se ela tiver um dinheiro, se ela conseguir dar de entrada, consegue abater? Não, ela não está tendo dinheiro nenhum naquele momento. Será que dá para aumentar as parcelas sem aumentar os juros? Será que ela pode prestar algum serviço? Dar alguma coisa que ela tem de bem em troca para abater um pedaço dessa dívida? O que pode ser feito? Qual o planejamento para ela abater aquilo ali? Então, esse é o segundo passo. O terceiro, criar múltiplas fontes de renda. De nada adianta a pessoa começar a ter uma mentalidade legal, zerar suas dívidas, se ela depende de uma renda só. Vamos supor que é funcionário, igual a maioria das pessoas no nosso país. A maioria da população é funcionário. Então, se foi demitido, o que acontece? Cortou sua renda, aí voltaria do zero, voltaria a ter que ficar endividado até arrumar um outro emprego. Como que passaria os próximos dias? Então, é importante desenvolver novas fontes de renda, seja estudando na internet, seja conversando com pessoas, ficando atento a oportunidades. É importante você ter pelo menos 2, 3, 4, quanto mais melhor, mas nunca depender de uma só fonte. Pronto, esse é o número 3. E o número 4 qual que é? Garantir sobras. Você já ouviu falar também de pessoas que podem ganhar o que for, que ainda assim são endividados? Acontece muito isso quando às vezes a gente vê jogadores de futebol ou artistas, pessoas que rapidamente cresceram de vida, que não tinham uma mentalidade preparada para aquilo e elas ganham muito, mas gastam mais do que ganham. E quanto mais ganham, mais gastam, e mesmo ganhando muito, estão em dívida. Então, tem que saber garantir a sobra. E mesmo no pouco, você tem que ter a sobra, tem que ter a poupança. E qual que é a melhor maneira de você fazer isso? Estando de cabeça fria, sem ser na hora da emoção, de querer comprar algo novo, de querer gastar um dinheiro, estando na sua casa, faça um planejamento. Quantos por cento você pode poupar? Será que 10%? 20%? Não aperta não? Dá para tirar 20%? Beleza, você viu ali quantos por cento daquele valor que entra para você que é possível você poupar, que não te fará uma falta, que você não vai morrer, não vai diminuir muito a sua qualidade de vida sem eles. E aí, você vai fazer isso primeiro. Então, entrou lá, pingou na conta o dinheiro de uma das suas fontes, é como se fosse um dízimo. Corta os 10% ali e muda de conta, muda para uma conta da poupança. Entrou na outra, corta. Não é se sobrar, porque se a gente deixar para o final, a verdade é, nunca vai sobrar. O negócio é tirar no início. Esse é o segredinho para o número 4. O número 5 qual que é? Investir. Investir melhor.
investir bem, sejam em imóveis, sejam em ações. No mercado financeiro existe uma infinidade de investimentos, seja de renda fixa, seja de renda variável. Aí você vai estudar e vai também entender quantos por cento eu coloco nesse, quantos por cento naquele outro. No investimento tem um segredinho aí, ó, chama-se gestão de risco, diversificação. Nunca colocar todos os ovos numa cesta só. Tentar quando perder pouco. E quando ganhar muito. Ter estratégia para isso. E onde você aprende isso? Também cursos, livros. Hoje em dia é a era do conhecimento. Tem tudo aí na internet. Então, esse quinto, ele é muito importante se você quiser ficar rico, porque dele vai vir o sexto. Qual que é o sexto? Garantir renda passiva. O que é isso? Chegar a um ponto que você tem tanto investimento, tem tanto valor já alocado ali, já tem tanta fonte de renda que entrou para você e você já conseguiu chegar num patamar tão alto que os juros daquilo ali, ou seja, o dividendo, se no caso de ação, ou se for um imóvel, o aluguel, a remuneração que você tem daquilo ali, ela paga a sua vida. Ela é tão grande que ela abaixa as suas despesas. Quando chegar nesse ponto, aí você será independente financeiramente. Porque aí você não está dependendo mais de uma ou de outra fonte, você não está dependendo mais, às vezes, do seu trabalho, de nada disso para sobreviver. O que gera em cima do seu patrimônio para você já te dá segurança para cobrir suas despesas e ainda tirar um pouquinho para reinvestir e continuar fazendo essa bola de neve crescer. Então, basicamente é isso. Do passo 1 ao 6, cronologicamente, na ordem, se você seguir direitinho, se você estudar, se você colocar em prática, não tem erro. O resultado vai ser que 1 hora pode passar o tempo que for, mas 1 hora vai chegar nesse ponto que a renda passiva vai cobrir as despesas. E aí você conseguiu, você zerou o jogo, você é independente financeiramente. Tá bom, pessoal? Então é isso, eu espero que esse vídeo de hoje possa ter ajudado vocês. Se quem gostou, dá um joinha para me ajudar, canal novo, precisando de um joinha, comenta no vídeo, compartilha com quem você gosta, com quem você acha que vai gostar, tá bom, pessoal? Também se inscreve, ativa as notificações. Eu quero agradecer a todos vocês pela atenção, que Deus abençoe fortemente cada um e até mais.